Como vai, minha gente querida? Que bom estar com você aqui para a gente partilhar desse momento e desse tempo do Evangelho. Se você puder e quiser, abra comigo o Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós leremos a partir do verso 1. Diz assim: Naqueles dias, sendo a multidão muito grande, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: De onde poderá um homem satisfazer esses homens com pão aqui no deserto? E ele lhe perguntou: Quantos pães tens? E disseram: 7. E ele ordenou ao povo que assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou e também ordenou-lhes para que colocassem diante deles. Então comeram e saciaram-se, e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. E os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. E eles, entrando imediatamente no barco com seus discípulos, foram para a região de Dalmanuta. Provavelmente você já tem ouvido falar desse texto, mas de outra forma, né? É porque tem mais de uma multiplicação de pães e peixes. A mais famosa é o dos 5 pães e 2 peixinhos. Essa aqui fala de 7 pães e alguns peixes dentro da história. Mas o que essa história tem a ensinar pra gente? Quando a gente está diante de uma situação muito difícil, muito complicada, é muito comum que a gente complique além daquilo que já é complicado. Ou seja, some aquela complicação mais complicações. Aqui, diante do texto, existe uma fala de Jesus. Jesus está preocupado. Ele está dizendo: olha, essa multidão já está comigo 3 dias. E não seria legítimo, saudável, coerente eu chegar e simplesmente despedi-los, já que eles estão com fome e aparentemente não tem como solucionar esse problema. Se eu despedi-los, como é que vai ser? Esse pessoal vai desfalecer no caminho. Há uma preocupação. Existe um problema para ser resolvido e existe uma preocupação e uma sensibilidade a respeito de consciência tomada e o que fazer com a consciência que se tomou. É muito comum Jesus percebermos isso. Ele não somente toma consciência de um problema, ele entende que ao tomar consciência há algo a ser feito naquela situação. Até porque ele, por ter visto, é parte preponderante da solução daquele problema. Ele se reconhece como parte preponderante do problema, da solução do problema, melhor dizendo. Quando a gente pega essa situação para o nosso dia, para o nosso cotidiano, muitas vezes a gente só sabe enumerar problemas. Conhece pessoas que, quando você pergunta para elas a respeito da situação da empresa ou da situação familiar, elas só vão enumerar ou elencar mais problemas diante daquilo que já existe, diante daquilo que já foi assuntado no primeiro papo. Então, consequentemente, o volume de problemas só aumenta e a solução cada vez mais se distancia. Quando você está diante de uma situação, de um problema, como é que você reage? Como é que é a sua relação com aquilo? Você olha sempre para um lado do não, nunca vai resolver, isso daí é um problemão, não tem como realizar nada. Eu gosto sempre de lembrar isso daqui, que no final das contas aquilo que a gente percebe como grandeza, na realidade nada mais é do que um conjunto de pequenas coisas, de miudezas que foram ignoradas dentro de um processo. Ou seja, quando você passa um tempo ignorando as coisas e trazendo aquilo dali como se fosse irrelevante, ou se proporcionando a ideia de que amanhã eu resolvo, amanhã eu vejo isso, é fato que de alguma maneira aquilo vai virar uma multidão, aquilo vai crescer. E aí nessa soma de pessoas que pegam e somam mais problemas, aqui está uma situação. Jesus, quando interpela os discípulos, eles disseram: mas aqui, de onde um homem há de satisfazer esses homens que estão com pão aqui no deserto? Ou seja, a gente já tem um problema com a fome das pessoas e não há nenhum tipo de solução plausível, não há nenhum tipo de recurso. Ninguém tenta pensar alguma coisa. E aí Jesus chama para si, nessa situação aqui, ele chama para si novamente: então me diz o que vocês têm. Bom, nós temos 7 pães. É fato que quando você olha uma multidão de 4.000 homens, a gente olharia e pensaria, bom, fora mulheres e crianças, né? Olharia e diria: tá, mas o que é 7?
pães, para essa realidade de alguns peixinhos. No final das contas, quando se tem alguma coisa, se tem e pode se provocar como um ponto de solução. Às vezes a gente priva de trazer alguma luz, seja uma luz de lanterna diante da escuridão, ou um fósforo que se ligue, que a gente acha assim, é só um fósforo. Tá, e aí? Só um fósforo? Que solução? Gente, para quem está na escuridão, um fósforo já é uma coisa e tanto. A gente sabe que o tempo de vida de um fósforo é pequeno, vai diminuindo. Só que se você está numa escuridão, talvez aquele apontamento daquela iluminação, mesmo que pequena e limitada de um fósforo, pode trazer uma certa perspectiva da amplitude do que tem pela frente, de que caminho você vai seguir para que você não caia em tantos buracos. Então, pare de tornar irrelevante aquelas pequenas soluções que lhe propõem. Pare de tornar irrelevante as pequenas soluções que lhe aparecem. Porque no final das contas, elas podem trazer grandes preponderâncias ou pelo menos trazer uma luz, mesmo que pequena, diante de uma escuridão total. 7 pães e alguns peixes conseguiram alimentar tantas pessoas e inclusive 7 cestos ainda sobraram. Dentro dessa realidade, essa pequena iluminação, esse fósforo, pode trazer muito mais do que se espera. Não menospreze, não deprecie as pequenas soluções que lhe aparecem por outras vozes ou por aquilo que está dentro de você dizendo. Siga o fluxo e pare só de falar da escuridão, daquilo que você não enxerga. Perceba que há uma possibilidade nessa pequena iluminação que lhe aparece. E aí sim, provavelmente, você vai encontrar e se surpreender talvez diante de uma solução ou diante de uma proposição que antes para você seria improvável e impossível. Pensa nisso. Que Deus te abençoe.